A paz do Senhor, irmãos. Deus habita no alto e santo lugar, mas Ele habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Portanto, apesar de Deus ser santo e elevado, Ele se volta para aquele que está abatido e contrito e ouve oração. Muitas vezes nós pensamos que Deus está nos nossos grandes cultos, nos nossos grandes congressos, nos nossos grandes eventos, nos nossos grandes planos, mas inúmeras vezes os nossos eventos, os nossos planos, os nossos cultos tem tanto ego humano envolvido, tem tanto ego humano querendo aparecer, que talvez Deus não está nem ligando. E talvez é uma ação até de levantamento de fundo, que tem toda uma tradição, e talvez Deus não está ali. E talvez Deus até esteja nos nossos grandes cultos, nos nossos grandes eventos, nos nossos congressos. Mas uma coisa é certa: aquele que habita no alto e santo lugar, ele habita com contrito e abatido de espírito. Quando nós estivermos realmente quebrantados, realmente voltados para Deus, então Ele vai nos ouvir, falará conosco e agirá. O que nós estamos precisando nesses dias de pandemia e de forte recessão econômica, de desemprego no mundo todo, porque boa parte do mundo está isolada nas casas, não podendo trabalhar, não podendo comprar passagem de avião, não podendo ir para um hotel, não podendo ir para um restaurante. Isso está gerando uma recessão econômica mundial muito forte, desemprego muito forte. E a pandemia e o Covid-19, ou a Covid-19, como alguns dizem, nas últimas 2 semanas no mundo todo, dobrou de 1 milhão de infectados para 2 milhões de infectados, sem que isso venha parar logo, e nós estamos numa situação muito difícil. E agora nós já passamos a receber mensagens de pessoas ligadas a nós, cujos parentes faleceram. Ontem foi o Anderson, irmão do missionário Otair, que lá em Pernambuco faleceu, deixando 3 crianças sem pai. E assim nós temos outras notícias chegando de membros de igrejas amigas, que alguns dos seus membros já estão falecendo com essa pandemia. E nós estamos numa situação difícil, até mesmo um pouco deprimente. Tem pessoas que às vezes já têm uma depressão, uma tristeza, e agora estão voltados ou inclinados para a tristeza de uma maneira mais forte. Outros que tinham síndrome de pânico, agora com mais propensão de estar nesses pânicos, porque as notícias são horríveis, são terríveis, e os números vão se multiplicando de infecções. Mesmo quando fala que na Itália está melhorando, todos os dias tem mais 2.000, 3.000 pessoas infectadas na Itália. Às vezes eles falam que está melhorando porque os leitos das UTIs estão esvaziando, ao mesmo tempo tem mais 3.000 infectados, então logo logo os leitos encherão novamente. E todos os dias chega a notícia que na Itália morreu mais 500, mais 480, mais 600, mais 700. E assim está também na Inglaterra, na França, que ontem morreu mais de 700. E assim continuam falecendo por toda a parte do mundo. E no Brasil os números tendem a crescer, tendem a piorar. Deus pode não estar em tantas coisas que nós pensamos que Ele deveria estar, em tantos eventos e ações que nós achamos que é o máximo,
mas a certeza que aquele que habita no alto e santo lugar, ele habita com contrito e abatido de espírito. Que nós estamos precisando orar hoje é para que nós tenhamos esse coração e esse espírito abatido e contrito para continuar buscando a Deus. Aqui no Vale da Bênção estamos fazendo essa reunião de oração das 8 às 9 todos os dias. Também temos pessoas orando assim pelos jardins do centro de oração, porque as portas estão lacradas, não podemos entrar nos prédios e nem acumular e nem aglomerar pessoas, mas um ou outro, em horários diferentes, estão nos jardins, orando e clamando a Deus, e nós estamos perguntando para nós mesmos se nós também não deveríamos a cada hora parar e orar de novo no lugar onde nós estivermos, se nós não deveríamos acrescentar nossa campanha de oração, uma busca da presença de Deus, para que Ele possa falar e se manifestar conosco nesses dias tão difíceis. É impressionante que Isaías capítulo 1, Deus disse que não gostava das festas e nem dos ajuntamentos solenes ali em Judá, porque eles eram misturados com idolatria, eram misturados com interesses econômicos, eram misturados com falta de arrependimento de pecado. Aí você lê a Bíblia e você começa a ver Deus se manifestando onde você pensaria que Ele não deveria se manifestar. Raramente nós falamos da oração de Agar, porque, claro, Sara é a grande heroína, e Agar era a escrava provocadora, é aquela que humilhava, digamos assim, a patroa. Mas mesmo ela, quando desprezada e colocada numa situação sem alimento e sem água, com o espírito abatido e o coração contrito, Agar clamou a Deus e Deus ouviu a sua oração. E assim Deus também ouviu a oração da mãe de Samuel, Ana, que era menosprezada e amaldiçoada por não gerar filhos, e ela orou, e ela clamou, e Deus ouviu. Outras vezes foi a vez de Israel ou de Judá, diante de uma situação muito de aflição, clamar a Deus, como nos dias de Josafá, ou nos dias de Ezequias, ou nos dias do rei Asa, quando ele temeu e andou com Deus, ou nas muitas situações de morte do rei Davi, em que ele esteve abatido, contrito, clamando a Deus, e aquele que habita no alto e santo lugar manifestou-se com aquele que estava com o espírito contrito e abatido. Nós estamos nos dias de abatimento de espírito, de corações contritos, porque as notícias são horríveis e as estatísticas mostram que os números do Brasil vão piorando a cada dia. Morria 10, morria 30, morria 40 por dia, aí passou de 100. E ontem morreu pela primeira vez 204 pessoas num único dia, já passou de 200. E dado o número de infecções que continua a aumentar no Brasil, diariamente mais de 1.200, ontem foi 1.800 e tanto, então o número de 200 passará de 300, passará de 400. O Brasil é muito maior do que a Itália, muito maior do que a Espanha, de espaço geográfico, de população. Os nossos números tendem a ser muito maiores do que países da Europa e talvez um pouco menores do que os Estados Unidos, não sabemos direito. E tudo isso virá com restaurantes fechados, shopping fechados, fábricas precisando parar, recomeça, de repente para de novo. Tudo isso virá com uma forte crise econômica, uma série de pessoas não podendo pagar aluguéis. Já temos no Brasil igrejas entregando os prédios, porque não conseguem pagar os aluguéis. Ontem eu ouvi de uma aliança de 100 igrejas, 3 já entregaram os prédios, porque não conseguirão pagar os aluguéis. Já temos igrejas fechando.
Nós estamos diante de uma situação muito difícil. Nós não estamos orando aqui todos os dias porque nós queremos de repente aparecer aqui no Facebook. Nós não precisamos disso, mas nós precisamos buscar a face de Deus e ouvir a sua voz. Nós precisamos de espírito contrito e abatido, e nós precisamos buscar a face de Deus. Nós também estamos nos dias que o Salmo 22 falava dos sofrimentos de Davi, dos sofrimentos do Messias, da vitória de Davi, da vitória do Messias, com muitos detalhes. Eu não entrarei nos detalhes do Salmo 22 hoje, mas está nos meus planos pregar sobre o Salmo 22 num dos cultos de nossa igreja. Mas o resultado final da obra do Messias, e cada vez maior, nós já experimentamos, eu diria, 80% disso. Quando o verso 27 diz: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Nesse momento, tem crente praticamente em todas as línguas da terra, e os crentes estão orando. Salmo 22, verso 27, talvez 80, 90% das pessoas que farão isso, segundo a profecia do Senhor, já estão na terra hoje orando. Mas como daqui um mês, 2 meses, 4 meses, vai se converter mais pessoas, esse é um número crescente. Mas possivelmente 80% dos que cumprirão essa profecia estão hoje orando e clamando. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. É isso que está acontecendo hoje. A igreja está de joelhos orando nos seus quartos, às vezes com ousadia de sair e ajoelhar nas ruas, nas calçadas. Às vezes pensamos, será que isso é sábio? Está tudo contaminado, o chão, por todo lado tem esse vírus muito resistente de morrer. Mas os crentes estão orando nas suas casas, através de programas de redes sociais, de reunião, de conferência online. Os crentes estão orando, buscando a face de Deus. E eu quero incentivar você a orar comigo, orar todas as manhãs aqui, orar ao longo dessa reunião, porque Deus, Ele habita com contrito e quebrantado e abatido de espírito. Ele pode não habitar naquilo que a gente pensava que era o máximo de oferta a Deus, o máximo de culto a Deus, mas com certeza Ele vai habitar com contrito e abatido de espírito, e Ele ouve a oração do aflito. A Bíblia deve ter centenas de exemplos. Eu falei de Agar, eu falei de Ana, mas antes das batalhas de Israel, nas muitas situações de Davi, nas muitas situações dos apóstolos e de Paulo e da igreja, dos profetas e de Esther, estamos aqui falando de dezenas e dezenas de exemplos de que Deus não menospreza o sofrimento do aflito e nem esconde dele o rosto. Salmo 27, verso 24: pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Vamos orar exatamente por isso. Aí onde você está, na sua casa, eu convido você a orar. Eu tenho aqui na igreja somente algumas pessoas, porque não podemos aglomerar. São os pastores que virão aqui e orarão. Eu quero convidar você para orar nesse momento, para que você tenha um espírito abatido e contrito. No fim das contas, é isso que Deus está querendo. Possivelmente Deus está querendo esse relacionamento pessoal mais do que grandes eventos. Quando Jesus falou de orar, Ele falou: entra no teu quarto e fechada a porta, orará teu Pai que te vê em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. A vida de oração secreta, a vida de jejum secreto, com
o espírito contrito e abatido é a melhor oferta que nós podemos dar a Deus. Deus não está precisando de nada, tem muitas ações com ego humano, com interesses financeiros, que Deus está pouco ligando para essas coisas que nós chamamos de ministério. Mas Ele está muito preocupado e muito desejoso de encontrar o coração, o espírito contrito, abatido, arrependido, secreto, sem aparecimento, sem ser visto, sem ninguém saber, sem palavras altas como a mãe de Samuel, ali na presença de Deus, clamando e ouvindo. Aí o Senhor fala: aquele ali é meu servo. Que nem ele falava de Jó, que nem ele podia falar de Daniel. É muito impressionante quando o anjo Gabriel aparece para Daniel mais de uma vez, e é raríssimo na Bíblia o anjo Gabriel aparecer, e quando ele aparecia, sempre tinha a ver com a volta de Jesus, com a primeira vinda, com a segunda vinda, com os sinais que precediam. E o anjo Gabriel dizia para Daniel que ele era um servo amado, que ele era amado. Ele não era amado porque ele tinha milhões de seguidores no YouTube, nem ele era amado porque pregava numa grande igreja. Ele era amado porque ele era santo e ele era um intercessor de maneira secreta. Vamos orar por isso, irmãos, para que o nosso coração se torne um coração contrito e abatido no momento da pandemia. Que o nosso clamor e a nossa oração possam subir até Deus, que nós possamos ser ouvidos por Deus e que nós possamos ouvir a sua voz, sermos renovados por Ele. Todo mundo que está aqui, inclusive a pastora Hilda que está tocando o violão, nesse momento nós vamos nos colocar em oração. Feche os seus olhos. Senhor amado, nós oramos para que nós nos tornemos os intercessores que o Senhor gostaria que nós nos tornássemos. Nós oramos, Senhor, para que nesse momento de pandemia, nós não estejamos só orando para que a rotina volte ao normal, porque desesperadamente nós precisamos que tudo volte ao normal. Que nós precisamos que as lojas abram e as pessoas tenham emprego. E nós precisamos que as fábricas funcionem, as pessoas tenham emprego. Nós não queremos só orar desesperados pela normalização de uma vida que talvez estivesse morta, vazia e seca. Talvez foi por isso mesmo que o Senhor sacudiu o mundo, está sacudindo a tua igreja. Talvez por isso mesmo que os pregadores de cachês de 40, 50 mil, agora não podem se apresentar, não podem fazer as suas piadinhas, as suas brincadeiras. Talvez é por isso mesmo que as bandas não podem ir para os estádios. Talvez é por isso mesmo que o Senhor não está com tanta pressa de ouvir e de resolver, porque o Senhor não está querendo que nós voltemos para a vida vazia, a vida que apresenta ofertas que o Senhor não aceita, cultos que o Senhor não se alegra, entregas que não são entregas, são interesses pessoais, são lucros financeiros, é o desejo forte de ver o nome, a placa da igreja multiplicada por toda parte, é a vaidade de poder dizer que é pastor de uma igreja grande, e tem influência com o prefeito, com o governador, talvez até com o presidente. Talvez o Senhor não está fazendo questão nenhuma desse tipo de ministério, porque a palavra do Senhor nunca fez referência que o Senhor se importa com essas coisas, mas a palavra do Senhor diz que aquele que habita o alto e o santo lugar, ele habita com contrito e abatido de espírito, como o Senhor habitou com Agar. Veja, Senhor, com Agar, não era Sara, era Agar, a escrava, a menosprezada, que quando se viu numa situação difícil, orou e o Senhor ouviu. O Senhor habitou também com Ana, mãe de Samuel, menosprezada,
zombada. O Senhor habitava também com a intercessora Ana, a idosa, no livro de Lucas, com Simeão, idoso. O Senhor habitava com os idosos que te amava e buscava a tua face, os idosos que inúmeras vezes são os menosprezados, os zombados, a geração que não sabe nada, a geração que não sabe lidar com as coisas. Mas o Senhor habitava com os idosos de coração contrito, abatido. O Senhor habitava com o idoso Daniel, que com mais de 85 a 92 anos de idade, ali em Daniel 9, 10, está em oração. E quem é que recebe a visita do anjo Gabriel? Não é aquele herói da fé, mas aquele idoso enfraquecido, com 85 anos. Podemos imaginar o seu corpo, idoso, enfraquecido, mas quando orava, havia batalha espiritual. Senhor, nós gostaríamos que essa reunião de oração todas as manhãs não fosse um programa obrigatório, e que a gente executa o programa obrigatório, o fazendo de maneira automática. Nós não gostaríamos de chegar com corações frios, nós não gostaríamos de chegar aqui surdos para a tua voz, não gostaríamos de chegar aqui gelados para a tua presença. Nós gostaríamos de chegar aqui moídos mesmo pela realidade de um mundo sem emprego, de um mundo com as fábricas fechadas, de igrejas que estão entregando os prédios e talvez deveriam entregar os prédios mesmo, de missionários que talvez voltarão e por um tempo não estarão nos campos. Em alguns casos talvez deveriam voltar sim, por um propósito que o Senhor tem para a igreja nacional, que às vezes o missionário está lá e não deixa a igreja deslanchar, tantas situações assim. O Senhor é soberano e Senhor sobre todas as coisas. Nós temos dito que Jesus está voltando, então por lógica nós estamos nos dias da sexta trombeta, porque na sétima nós seremos arrebatados. Se estamos nos dias da sexta trombeta, estamos nos dias das pestes e dos 4 seres que saíram do abismo para fazer terror na face da terra. Nesse momento talvez o Senhor não está querendo os nossos grandes eventos, talvez o Senhor está querendo o nosso coração, porque caminha para a sétima trombeta tocar. Talvez o Senhor está querendo falar para nós que a nossa importante rotina de trabalho tem menos importância, mas que a presença do Senhor é importante, a palavra do Senhor é importante, o coração arrependido é importante, o espírito contrito e abatido é importante, e nós oramos, Senhor, para ter este quebrantamento. Agora nós entendemos que esse quebrantamento genuíno também é uma obra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor opera o querer como realizar. Talvez nós estejamos desejando o espírito contrito e abatido nessa manhã, já está vindo do teu espírito. Agora, Senhor, dá-nos o realizar, que as poucas pessoas que ficaram no Vale da Bênção sejam pessoas de espírito contrito e abatido diante do Senhor. Senhor, mais do que talvez manter a rotina de trabalho, ou manter a nossa reunião de oração, nós precisamos nos tornar pessoalmente a oferta que o Senhor quer receber. Nós pensamos muitas vezes que aquilo que eu vou fazer é a oferta, pregação que eu vou pregar, a música que eu vou cantar, a pessoa para quem eu vou telefonar, esta é a obra, esta é a oferta. Mas a oferta que o Senhor quer receber, o Senhor quer receber o nosso espírito contrito e abatido, mais do que os nossos telefonemas, mais do que as nossas ações,
mais do que a ação ministerial pela qual o Senhor nos chamou, nos abençoa, nos capacita, mas ela não é o principal. O principal não é fazer de qualquer jeito, mas se estamos fazendo com quebrantamento, com arrependimento, com vida do Espírito Santo. Ou só estamos fazendo porque nos tornamos experientes. Pai, nós oramos para que nós nos tornemos a oferta no altar, que o nosso espírito seja contrito e abatido. As situações são difíceis e até mesmo incalculáveis, dado a previsão de recessão no mundo, dado a previsão de morte, dado a previsão que podemos até vencer o vírus. Aí alguém pega um avião de qualquer parte da terra infectado e traz o vírus de novo. A China está com vírus de novo, Singapura está com vírus de novo, e esse vírus não será facilmente derrotado sem que ele infecte praticamente todo mundo dessa humanidade e sem que eles tenham o devido anticorpo necessário. Ele é resistente o suficiente para voltar para os países que o venceram. Nós entendemos que o Senhor está usando este vírus para dizer: a vida é breve, a vida é breve, tudo isso aqui é passageiro. Passarão céu e terra, mas a palavra do Senhor não passará. O Senhor está dizendo: tudo é breve, você é breve, eu sou breve. Nós somos temporais aqui na terra. Talvez o Senhor está chamando a tua igreja para oração e para a santidade, entendendo o papel das ações ministeriais, mas não achando que as ações ministeriais que são a oferta. A oferta é o coração abatido, quebrantado, arrependido. O Senhor quer habitar conosco nessas condições. Pedimos perdão, Senhor, de toda geladeira espiritual, de toda morte espiritual, de toda mornidão espiritual. Pedimos perdão de funcionar à base de escala somente. Se eu estiver na escala, eu vou orar. Se eu não estiver, eu não vou orar. Pedimos perdão das vezes que nós priorizamos o jogo de futebol e não fomos para o culto. Pedimos perdão das vezes que nós priorizamos o lazer e não fomos orar, não fomos na vigília, não buscamos a tua face. Sabemos que precisamos descansar, é bíblico, mas quando descansar e o lazer tem prioridade de 80% e buscar a tua face 20, 10, 5%, alguma coisa está errada. Pedimos perdão de mordidão, de geladeira, pedimos perdão até mesmo, Pai, de tantos envolvimentos políticos dos evangélicos em todos os níveis nacionais, com interesses financeiros, sem realmente ouvir a tua voz e andar nos teus caminhos. De tantas negociações em todos os níveis, sem ouvir a tua voz e andar nos teus caminhos, como se o Senhor precisasse de um favorzinho, como se o Senhor precisasse de um jeitinho, como se o Senhor não fosse poderoso. Nessa manhã estamos confessando o nosso pecado de mornidão, nosso pecado de coração frio, nosso pecado de interesses pessoais, o nosso pecado de querer que volte tudo ao normal para o meu nome se perpetuar no meu ministério, de situações bem fora da realidade, Senhor, bem fora da presença do Senhor e da palavra do Senhor. Nós também pedimos perdão de cultos mornos, secos, gelados, rotina, sem que a presença do Senhor estivesse nestes cultos. Estamos falando da igreja brasileira, estamos falando do Brasil, estamos falando, Senhor, do nosso povo. De maneira representativa, nós oramos, pedimos perdão e clamamos. Levanta uma igreja santa. Salmo 22, verso 27, dos confins da terra
se prostrarão, se lembrarão e se prostrarão diante do Senhor, pessoas de todas as famílias. Nós oramos agora, Senhor, por pessoas de todas as famílias, não importa se eles são chineses, eles também estão agoniados. Não importa se eles são da rica Singapura, eles também estão agoniados. Não importa que eles são de Portugal, da Espanha, da Itália, da Inglaterra, do estado de Nova York ou dos Estados Unidos, eles também estão agoniados. Não importa se são pobres, se não estão tão agoniados, eles estarão muito em breve. Não importa se é o governador do Rio de Janeiro, ou o presidente do Senado, ninguém, todos estão sujeitos ao vírus, a uma tragédia na família. Talvez não na pessoa, mas na família, já que todos nós temos grupo de risco. Senhor, é tempo de sacudir esse mundo, é tempo da igreja santa, de oração quebrantada, buscar a tua face. É tempo de ouvir a tua voz, é tempo de arrependimento de pecado, é tempo de crucificar as agendas, os projetos, o nome do ministério. É tempo de crucificar os nomes de ministérios, para sermos os crentes que deveríamos ser. Senhor, agracie esse pequeno grupo que está aqui, os pequenos grupos que vêm nas manhãs, bem espaçados, orar, que eles entendam, Senhor, que não é uma rotina, que eles entendam que é um momento de coração contrito, abatido, de busca do Senhor, de ouvir a tua voz, porque o Senhor está sacudindo céu e terra, e Ageu disse que o Senhor sacudiria céu e terra. Parece que também terá um cumprimento pleno quando os elementos abrasados se desfizerem, porque Pedro fala que assim se cumprirá também a palavra do profeta Ageu, o Senhor sacudirá céu e terra. Senhor, que nós aqui possamos, antes dessa sacudida, sacudir nós mesmos, os nossos corações, pedimos perdão de pecados, pedimos arrependimento, pedimos coração contrito, abatido, pedimos ajuda do Espírito Santo. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.